Será que a fantasia moderna finalmente encontrou o caminho de volta para o que realmente importa? Ou estamos apenas testemunhando um acidente feliz em meio ao deserto criativo que tomou conta do gênero nos últimos anos? Porque eu preciso confessar uma coisa estranha que aconteceu comigo recentemente. Sentei no sofá, apertei o play em O Cavaleiro dos Sete Reinos e pela primeira vez em muito tempo senti aquela empolgação genuína que a fantasia costumava despertar. Não era expectativa cínica de ver mais um desastre corporativo tentando espremer os últimos centavos de uma franquia moribunda, mas sim aquela curiosidade honesta de quem está prestes a embarcar numa aventura de verdade. E olha, depois de anos sendo bombardeado por séries que confundem complexidade com confusão e profundidade com monotonia interminável, essa sensação parecia quase suspeita, como se eu estivesse sendo enganado por algo simples demais para funcionar. Mas funcionou, e funcionou justamente por abraçar essa simplicidade que o gênero abandonou há tanto tempo. Pensa comigo, quando foi a última vez que você assistiu uma série de fantasia e realmente torceu pelo protagonista? Não aquela torcida obrigatória porque ele é tecnicamente o herói, mas aquela conexão verdadeira com alguém que você genuinamente gosta e quer ver triunfar. Porque nos últimos anos, a fantasia se transformou numa parada de personagens miseráveis competindo para ver quem consegue ser mais cínico e moralmente ambíguo. Game of Thrones abriu essa porta, e todo mundo achou que tinha descoberto a fórmula mágica. Matar personagens queridos sem aviso, transformar heróis em vilões, fazer todo mundo sofrer o tempo todo e chamar isso de realismo. O problema é que realismo virou desculpa para niilismo, e niilismo virou desculpa para não ter que se preocupar em construir personagens que valem alguma coisa. Casa do Dragão é exemplo perfeito disso. Uma série tecnicamente impecável, com atuações excelentes e produção de primeira, mas que te deixa com aquela sensação de vazio no estômago. É como assistir um documentário sobre gente horrível fazendo coisas horríveis uns com os outros, e no final você se pergunta por que diabos deveria se importar com quem ganha essa briga. Não tem ninguém ali que você queira ser, ninguém que te inspire, ninguém que faça você sentir que vale a pena investir emocionalmente naquela história. E aí chega Duncan o Alto. Um cara que é exatamente o que parece ser, um sujeito grande, meio desajeitado, que quer fazer o certo mesmo quando isso significa se meter em encrenca. Não tem agenda oculta, não tem reviravolta onde descobrimos que ele é secretamente um psicopata manipulador. É só um homem tentando honrar a memória do mentor que o ensinou que cavalaria significa algo mais do que uma armadura bonita e um cavalo caro. A genialidade da série está justamente em não ter medo de ser direta. Enquanto outras produções modernas se escondem atrás de camadas e camadas de ironia, com medo de que alguém as acuse de serem ingênuas ou simplórias, o Cavaleiro dos Sete Reinos olha para a câmera e diz: sim, esse cara é bom e não tem problema nenhum nisso. Não precisa desconstruir, não precisa subverter, não precisa provar que é esperto mostrando que todo mundo é podre por dentro. E sabe o que mais me pegou? A série começa com o protagonista tendo diarreia. Não é piada, é literalmente isso. Enquanto outras séries abririam com um plano épico de um mapa se formando no chão e uma música orquestral te dizendo que algo grandioso está prestes a acontecer, essa aqui começa com um cavaleiro cagando na floresta porque comeu algo estragado. É uma declaração de intenções perfeita. Esqueça a pompa, esqueça a grandiosidade artificial, vamos contar uma história sobre gente de verdade no mundo que parece real. Porque é disso que a gente sente falta, não é? Daquela sensação de que o mundo existe além dos personagens principais, de que as pessoas comuns têm vidas e problemas que vão além de servir como cenário para os poderosos jogarem seus joguinhos políticos. Em Game of Thrones, especialmente nas temporadas finais, o povo virou massa de manobra. Números numa tela, rostos sem nome que aparecem para morrer de forma chocante e depois são esquecidos. Aqui a gente passa tempo com ferreiros, com donos de taverna, com gente vendendo ovos de ganso no mercado, e não é só decoração, essas interações importam porque Duncan é um deles. Não é um lorde disfarçado, não é um príncipe secreto. É literalmente um cara que precisa se preocupar em como vai pagar pela próxima refeição. Quando ele compra comida, você sente o peso daquele gasto. Quando a armadura quebra, você entende que isso é um problema real que pode acabar com a carreira dele. E tem Egg, que é provavelmente o melhor exemplo de como construir um mistério sem transformar isso no único traço de personalidade do personagem. A gente sabe que tem algo diferente nele desde o começo, mas a série não fica cutucando você nas costelas a cada 5 minutos lembrando que existe um segredo. Em vez disso, deixa você curtir a amizade entre os dois, aquela dinâmica de irmãos mais velhos e mais novos, onde um ensina e o outro questiona, e os dois crescem juntos no processo. A química entre eles é o coração pulsante dessa série. Não é aquela amizade forçada onde o roteiro te diz que eles são melhores amigos e você tem que aceitar. É construída em pequenos momentos,
dividindo comida, praticando com espadas, conversando sobre o que significa ser um homem bom num mundo que raramente recompensa a bondade. São cenas que em outras séries cortariam por achar que são filler, mas que aqui são exatamente o que dá peso emocional para tudo que vem depois. E quando finalmente chegamos no momento final do terceiro episódio, quando a verdade sobre o Egg vem à tona, não é tratado como uma reviravolta chocante para fazer você tuitar sobre. É o culminar natural de tudo que a série vinha construindo. Você olha para trás e percebe que todas as pistas estavam ali. Todos aqueles momentos onde o garoto demonstrava ser mais do que aparentava, e tudo faz sentido de uma forma que é ao mesmo tempo surpreendente e inevitável. Isso é escrita de verdade. Não é tentar enganar a audiência com falsas pistas e reviravoltas que não fazem sentido quando você para pensar. É plantar sementes desde o começo e deixar elas crescerem naturalmente até o momento certo de colher. E funciona porque a série confia na inteligência do público, confia que a gente vai perceber as nuances sem precisar sublinhar tudo em negrito. O ritmo também merece destaque porque vai completamente contra tudo que Hollywood acha que o público quer hoje em dia. Episódios de meia hora que respiram, que deixam as cenas se desenvolverem sem pressa, que entendem que às vezes o mais interessante é simplesmente ver os dois personagens conversando enquanto preparam a comida. Não tem explosão a cada 10 minutos, não tem plot twist forçado para manter você grudado na tela. É só uma história bem contada que confia no próprio mérito. E olha, eu entendo a tentação de comparar com The Witcher, porque as semelhanças são óbvias. Ambas são fantasias medievais baseadas em material literário. Ambas têm protagonistas que são guerreiros habilidosos navegando por um mundo perigoso. Mas a diferença fundamental é que The Witcher, especialmente nas temporadas mais recentes, perdeu completamente o rumo. Virou um veículo para a showrunner empurrar a própria versão, que geralmente significava transformar personagens estabelecidos em versões irreconhecíveis de si mesmos para servir uma agenda específica. O Cavaleiro dos Sete Reinos não tem esse problema porque respeita o material original. O diálogo é tirado diretamente dos livros e você sente diferença. Tem uma densidade literária nas conversas, um peso nas palavras que falta em tantas outras produções modernas. Os personagens falam como pessoas de verdade, não como porta-vozes de mensagem que os roteiristas querem transmitir. E isso se estende para a ação também. Quando tem luta, e tem bastante, não é aquela coreografia impossível onde uma garota de 50 quilos derruba 10 homens armados sem suar. É brutal, desajeitada, desesperada. A gente vê o peso da armadura, a dificuldade de se mover na lama, o cansaço tomando conta. Quando Duncan leva um golpe, ele sangra, ele sente dor, e você sente junto com ele porque a série fez o trabalho de te fazer se importar com o que acontece com esse cara. O torneio de Ashford é um exemplo perfeito disso. Poderia ser só um espetáculo visual, uma desculpa para a cena de ação empolgante. E tem isso também, mas tem muito mais. É um retrato de como a cavalaria funciona de verdade nesse mundo, com toda a pompa e circunstância, mas também com a violência crua e consequências reais. Quando alguém morre ali, não é tratado como estatística, é uma vida que acabou, e a série te faz sentir o peso disso. E tem os Baratheon, que poderiam facilmente ser transformados em caricaturas. Afinal, a gente conhece o futuro dessa casa, sabemos o papel que vão desempenhar na história de Westeros. Mas a série resiste à tentação de fazer acenos constantes para o público, de ficar cutucando você lembrando que isso tudo é uma prequel. No lugar disso, apresenta Lyonel Baratheon. Em vez disso, apresenta Lyonel Baratheon como um homem completo, com personalidade própria, que existe naquele momento e naquele lugar sem precisar ser um outdoor ambulante para eventos futuros. Isso é algo que Casa do Dragão nunca conseguiu fazer direito. Aquela série tá tão obcecada em conectar tudo com Game of Thrones, em lembrar você constantemente da profecia e do destino e de como tudo isso vai levar aqueles eventos que você já conhece, que esquece de ser sua própria história. Vira um trailer de 10 horas para algo que já aconteceu e que, francamente, não acabou muito bem. O Cavaleiro dos Sete Reinos não tem esse problema porque Duncan não sabe nada disso. Ele não tá preocupado com profecias antigas ou com o destino dos Sete Reinos. Ele está preocupado em não passar fome, em manter a armadura em bom estado, em fazer a coisa certa quando a oportunidade aparece. E porque as preocupações dele são tão humanas e relacionáveis, a gente se conecta com a história de uma forma que simplesmente não acontece quando todo mundo está obcecado com o fim do mundo. Porque vamos ser honestos, quantas vezes a gente pode assistir o fim do mundo quase acabar antes de parar de se importar? Quantos vilões cósmicos tentando destruir tudo precisamos ver antes de perceber que as apostas ficaram tão altas que perderam todo o significado? Quando tudo está em jogo o tempo todo, nada está em jogo de verdade, porque a gente sabe que no final o mundo vai ser salvo e vai continuar até a próxima ameaça existencial. Mas quando as apostas são pessoais, quando é sobre um homem tentando manter sua honra intacta num mundo que constantemente testa essa honra,
Aí sim você tem algo que importa. Se Duncan falha, o mundo não acaba, mas o mundo dele acaba. E porque a série fez você se importar com ele, isso é mais do que suficiente para manter você investido. E tem algo profundamente refrescante em assistir uma série de fantasia que não tem vergonha de ter um coração moral, que sabe diferenciar certo de errado sem precisar transformar tudo em 50 tons de cinza. Não tô dizendo que todo mundo na série é bom ou mal, longe disso. Tem nuance, tem complexidade, tem personagens que fazem escolhas questionáveis por motivos compreensíveis. Mas no centro de tudo tá a crença de que algumas escolhas realmente importam. Que honra não é só uma palavra vazia, que proteger os fracos não é ingenuidade, que tentar ser uma pessoa melhor vale a pena mesmo quando o mundo te pune por isso. É uma mensagem simples, quase antiquada, e é exatamente por isso que ressoa tão forte agora. Porque a gente está cansado do niilismo, cansado de séries que nos dizem que todo mundo é igualmente podre, que não existe diferença real entre heróis e vilões, que no final das contas nada importa porque todos vamos morrer. É uma visão de mundo adolescente disfarçada de profundidade, e já passou da hora de superarmos isso. O Cavaleiro dos Sete Reinos oferece algo diferente. Não é ingênua, não ignora que o mundo pode ser cruel e injusto, mas também não se afoga em cinismo. Reconhece que mesmo no mundo duro, mesmo quando as chances estão contra você, ainda vale a pena fazer o certo. E que às vezes, só às vezes, fazer o certo realmente faz a diferença. É por isso que a série funciona tão bem como antídoto para tudo que a fantasia moderna se tornou. Não tá tentando ser a coisa mais épica que você já viu, não tá tentando chocar você com reviravoltas cada vez mais absurdas, não tá tentando provar como é esperta desconstruindo tudo que você ama. Tá simplesmente contando uma boa história sobre pessoas interessantes num mundo fascinante e confiando que isso é suficiente. E sabe de uma coisa? É mais do que o suficiente. É exatamente o que a gente precisava. Depois de anos sendo espancado por séries que confundem sofrimento com drama e crueldade com realismo, ter algo que te faz sentir bem por torcer pelos mocinhos é quase revolucionário. É um lembrete de por que a gente se apaixonou por fantasia em primeiro lugar. Não era pelos dragões, mesmo que eles sejam muito legais. Não era pelas batalhas épicas, mesmo que as batalhas tenham seu lugar. Era pela sensação de aventura, pela possibilidade de ver pessoas comuns se tornarem extraordinárias, pela esperança de que mesmo no mundo mais sombrio ainda existe luz se você souber onde procurar. Lembra de Senhor dos Anéis? O Cavaleiro dos Sete Reinos entende isso de uma forma que a maioria das produções modernas esqueceu. É o resultado de algo especial, algo que te faz lembrar por que você se importa com essas histórias antes de Hollywood decidir que precisava consertar o que não estava quebrado. Então, sim, a fantasia moderna finalmente encontrou o caminho de volta. Não através de orçamentos maiores ou efeitos mais impressionantes ou reviravoltas mais chocantes, mas através de algo muito mais simples e muito mais difícil, contando uma história honesta sobre pessoas que vale a pena conhecer, num mundo que vale a pena explorar, com a coragem de acreditar que a bondade não é fraqueza e que heroísmo ainda significa alguma coisa. E se isso soa simples demais, antiquado demais, ingênuo demais para o seu gosto cínico e moderno, bem, talvez o problema não esteja com a série. Talvez seja hora de questionar quando exatamente decidimos que cinismo era o mesmo que sofisticação e que a esperança era algo que deveríamos ter vergonha. Porque eu assisti o Cavaleiro dos Sete Reinos e saí querendo ser uma pessoa melhor, querendo acreditar que fazer o certo importa, mesmo quando é difícil, querendo ter a coragem de Duncan para enfrentar chances impossíveis porque é o que deve ser feito. E se uma série de fantasia onde um cavaleiro desajeitado e um garoto careca podem fazer isso, então talvez ainda exista esperança para o gênero de fantasia. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.